Este painel é dedicado à imprensa de língua portuguesa e aos desafios de um mercado global. É um painel muito interessante porque vai nos dar diversas visões, diversas perspectivas em geografias diferentes, em geografias de países de língua oficial portuguesa, mas também em países onde a língua portuguesa está lá presente no dia-a-dia, mas através das comunidades. E, portanto, é nesta complementaridade de intervenções que vamos sair daqui mais ricos com todos estes testemunhos. No final, contamos ter ainda uns minutos para podermos trocar ideias, trocar algumas impressões sobre um tema que vai emergir de tudo isto no final, que é nós conhecemos-nos muito pouco uns aos outros, desconhecemos-nos, não sabemos o que é que existe, muitas vezes, do outro lado da nossa rua, não é? Quanto mais numa outra geografia distante, como nos vamos aqui inteirar. Nós vamos começar por Macau, depois de Macau vamos a Timor, e depois regressamos aqui com uma intervenção presencial. Pedi então a vossa atenção para ouvirmos o José Miguel Encarnação, é o presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau, que nos enviou o seu testemunho. A vossa atenção. Olá a todos. Quero, antes de mais, começar por agradecer o convite que me foi interessado pela Associação Portuguesa de Imprensa, pelo Dr. Francisco Rebelo dos Santos. Dizer que é uma pena para mim não poder estar fisicamente presente, mas uma vez que estou em Macau não é fácil apanhar um carro ou outro transporte e facilmente estar onde desejo. Ainda assim, por vídeo, vou tentar fazer então o retrato do que é a imprensa em língua portuguesa em Macau e não imprensa portuguesa, uma vez que nós somos jornais locais, jornais de Macau, e apenas são publicados em português, havendo algumas exceções também de jornais publicados em português que publicam noutras línguas, mas já lá iremos. Macau é um território já com muita história, os portugueses chegaram aqui há mais de 400 anos, no entanto, a história da imprensa em língua portuguesa em Macau apenas tem 200 anos. É uma história que se começa a escrever com a fundação de um jornal que era de seu nome Abelha da China. Como o nome já devem estar a calcular, foi um jornal de oposição, em que se pretendia que o farrão da abelha desse umas boas ferroadas ao regime vigente. Na altura, a corte era absolutista, em Macau também vigorava o absolutismo, embora houvesse quem não concordasse com essa linha e também se começasse a constituir em núcleos liberais, que mais tarde haviam de, obviamente, também tomar o poder aqui em Macau. Essa abelha da China era produzida por liberais que tiveram os seus dissabores, claro está. A abelha da China nem sempre tinha uma publicação constante, muitas vezes o jornal foi suspenso, acabando mesmo por ser extinto. Depois disso, a história da imprensa em língua portuguesa em Macau vai-se escrevendo, ao fim e ao cabo, dentro deste registro. Jornais que eram a favor do regime, jornais que eram contra o regime, mesmo depois do governo de Macau estar na mão dos liberais, nada mudou, porque aí já eram os absolutistas a escrever contra o governo liberal e também eles eram muitas vezes visados pela censura, digamos assim. Depois de muitos títulos que surgiram e desapareceram, foi sendo sempre uma constante, eis que em 1948 surge o Clarim, o Semanário Católico de Macau, propriedade da Diocese de Macau. Começou por ser uma revista com o mesmo nome, a revista O Clarim, escrita, produzida por alunos do Liceu de Macau, sob a coordenação do seu professor de Religião e Moral, um padre na altura,
A revista teve tanto sucesso que o Bispo de então acabou por apadrinhar a ideia da criação do jornal O Clarim. A revista foi extinta e deu lugar ao jornal O Clarim. O jornal O Clarim, que agora em maio terminou de comemorar os seus 75 anos, hoje é publicado em português, chinês e em inglês. Depois, em 1982, hoje com 42 anos, temos o jornal Tribuna de Macau. Ele resulta da junção de dois jornais que já existiam. Este jornal é publicado em português, é um jornal muito vocacionado para a comunidade macaense, e o que é a comunidade macaense também já lá iremos a seguir. A seguir, temos então, em 1991, o surgimento do Ponto Final, um jornal muito virado para a cultura, digamos assim. E depois, em 2001, o Hoje Macau, que resulta de um outro jornal que, entretanto, foi extinto, que era o Macau Hoje, e que teve bastante sucesso aqui em Macau. Hoje o Hoje Macau está com 23 anos. E, mais recentemente, em 2014, surge o semanário Plataforma. Assim sendo, há dois semanários em língua portuguesa, o Clarim, marcadamente confessional, católico, o Plataforma, que é um jornal muito, como o próprio nome indica, que está muito baseado naquela ideia de Macau como plataforma da China para os países de língua portuguesa. Depois, a Tribuna, lá está, é um jornal mais vocacionado para a comunidade macaense, isto é, mais para o que nós chamamos os filhos da terra. Muitos deles são fruto de casamentos entre portugueses e chineses, e também é um jornal muito ligado, de certa forma, às elites, à burguesia de Macau. O Hoje Macau é um jornal... ainda tenho o Ponto Final antes. O Ponto Final, como eu já disse, é um jornal muito cultural. O seu proprietário é também o promotor do Festival Literário Rota das Letras e também é quem tem a concessão atualmente da Livraria Portuguesa aqui em Macau. O Hoje Macau é um jornal marcadamente político e um jornal que procura estar sempre um bocadinho na linha da frente do que são as grandes questões que, de certa forma, também elas são, aqui em Macau, fraturantes, digamos assim. O Plataforma, muito baseado, como eu disse, na relação entre a China e os países de língua portuguesa. O Plataforma tem, de certa forma, em termos comerciais, conseguido estar um bocadinho hoje à frente dos outros, uma vez que essa ligação aos países da CPLP tem permitido firmar parcerias que lhe têm dado algum income, não só em termos informativos, como também de parcerias a nível comercial. O Clarim, sendo um jornal também ele semanário da Igreja Católica, tem-o feito, mas a nível de parcerias com outros órgãos de comunicação social, também eles de matriz ou de caráter marcadamente católico. O jornal Tribuna de Macau, o Ponto Final e o Hoje Macau têm-se baseado mais no que é a esfera de Macau, embora através das redes sociais, e as redes sociais são muito importantes também como fator de sustentabilidade, têm conseguido chegar a outros cantos do mundo. Em termos de mercado, que é o que está aqui também em discussão, Macau é um mercado curto, Macau tem apenas 32 km quadrados, está muito baseado no setor do jogo, o seu income, o seu rendimento anual vem dos impostos sobre o jogo. O resto do tecido empresarial são pequenas e médias empresas. Depois há empresas privadas a quem lhes foi dado a concessão de serviços públicos, por exemplo, o setor energético está na mão do governo, foi concessionado a uma empresa, o mesmo acontecendo com as telecomunicações, o mesmo acontecendo com a água. Portanto, todos aqueles serviços públicos, digamos assim, estão concessionados a empresas privadas. Depois há empresas privadas que não têm nenhuma concessão pública. Aliás, no jogo também acontece a mesma coisa, são empresas privadas a quem foi concessionado
a exploração do setor casineiro, digamos assim. E depois também há empresas privadas que apenas têm clientes privados. E, portanto, não têm o governo, digamos assim, como seu grande cliente. E essas empresas, muitas vezes, como eu já disse, são pequenas e médias empresas, tirando uma outra empresa que está na mão do Estado chinês. Portanto, o que é que acontece? Acontece que sempre que há aqui uma quebra na economia de Macau, o mercado publicitário, que por sua vez também é muito reduzido, acaba por ser pequeno. E, portanto, as receitas dos jornais de língua portuguesa em Macau, e eu estou a falar de jornais porquê? Porque se formos para as televisões e para as rádios, os únicos canais em língua portuguesa que há para televisão e rádio pertencem à Teledifusão de Macau, que, por sua vez, pertence ao governo de Macau. E, portanto, uma vez pertencendo à Teledifusão de Macau, a TDM, ao governo de Macau, o seu financiamento é quase todo direto através dos cofres do próprio governo de Macau. No caso da imprensa portuguesa, de onde é que vem o rendimento da imprensa portuguesa, ou de língua portuguesa, lá está, em Macau? Vem do que é tradicional, a venda em banca, as assinaturas, a publicidade do governo ou das tais concessionárias a quem o governo atribuiu concessões ou dos tais casinos que também são explorados por empresas privadas ou pelas tais empresas, pequenas e médias empresas que têm a sua atividade e clientes privados e não mais. E não mais. E depois há também uma questão que em Portugal começa a ser colocada, que é um subsídio entregue pelo governo aos títulos, aos jornais de língua portuguesa e também recebem os jornais de língua chinesa. Portanto, os jornais que são publicados nas duas línguas oficiais, o português e o chinês, após 5 anos de atividade, têm direito a receber esse subsídio. Eu sei que é uma questão que também já começa a ser colocada em Portugal, nomeadamente nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, se os jornais privados devem ser ou não subsidiados pelos governos. Eticamente é discutível, mas lá está, esta é uma prática que vem de há muitos anos em Macau, precisamente por aquilo que eu comecei por contar da Abelha da China e de outros jornais que eram pró ou contra ou neutros do regime e que não tinham outra possibilidade de sobreviver se não fosse também com a ajuda do governo. Essa foi uma prática que se manteve até hoje e nunca foi descontinuada e que o governo de Macau continua, ao fim e ao cabo, a concretizar. É uma situação que não é apenas exclusiva de Macau, outros países o fazem, nomeadamente países pequenos ou territórios pequenos como Macau. Estou-me a recordar, por exemplo, do Luxemburgo, até há uns anos, não sei se ainda o faz, mas fazia, e do Mónaco, ou de San Marino, ou de Andorra, onde o mercado é tão pequeno que a única sobrevivência muitas vezes é esses países poderem subsidiar e subsidiarem mesmo os seus títulos. E pronto, e é isto, eu já vou com 12 minutos, eu tinha prometido que não passava dos 10 minutos. De qualquer maneira, lanço para cima da mesa essa discussão do subsídio estatal aos títulos. Também lanço outra discussão que é até que ponto é que as redes sociais, e nós todos hoje estamos também aqui em Macau ligados às redes sociais, elas trazem rendimento aos títulos ou apenas são mais um meio de difusão e para divulgar aquilo que nós vamos produzindo, e até que certo ponto é que essa divulgação e aquilo que nós vamos produzindo acaba por ter retorno a nível financeiro, uma vez que os jornais também aqui não vivem a melhor situação em termos de tesouraria. Obrigado a todos. Espero que tenham uma boa discussão sobre os temas que vão estar hoje na ordem do dia
e sejam muito bem-vindos a Macau um dia que por aqui passem. Muito obrigado. Depois Olá, testemunho de Macau, já está ali, vamos a Timor, vamos ouvir o Pedro Brinca. O Pedro Brinca, muitos estarão recordados, ele teve uma participação ativa na Associação Portuguesa de Imprensa, mas também no Senjor, Setúbal na Rede, portanto tem um conhecimento muito no terreno daquilo que se passava e que se passa no nosso território, nomeadamente em projetos regionais. O Pedro Brinca também sempre foi um ativista da causa de Timor, e tanto assim que ficou lá em Timor. Hoje tem lá a sua família, tem lá toda a sua vida, continua ligado à comunicação social, agora como assessor de análise e desenvolvimento dos mídia na Secretaria de Estado da Comunicação Social de Timor-Leste. Ele ainda tentou estar aqui connosco, esteve há pouco tempo cá e queria ter ficado, não conseguiu, mas enviou-nos este testemunho. Vamos ouvir. Olá, é com imenso prazer que volto a participar no Dia Nacional de Imprensa, agora a partir de Timor-Leste. Deixo uma saudação muito especial aos dirigentes da Associação Portuguesa de Imprensa e a todos os presentes. Timor-Leste foi o primeiro Estado independente a nascer no século XXI. Antiga colónia portuguesa, a sua independência foi alcançada apenas a 20 de maio de 2002, após 24 anos de ocupação militar indonésia. Por questões históricas e sentimentais, Timor-Leste escolheu o português, em conjunto com o tetum, como línguas oficiais. Mas, se em 1974, no fim do colonialismo, eram poucos os timorenses que falavam português, esse número era muito mais reduzido após 2 décadas de repressão. 20 anos depois da independência, o número de falantes de português vai crescendo lentamente entre as novas gerações que o aprendem na escola, praticamente o único local onde têm contacto com esta língua. Todos, desde tenra idade, continuam a falar fluentemente a língua indonésia, que, não sendo ensinada, é aprendida através da televisão e da música. A comunicação social, como se vê, tem um poder enorme para difundir uma língua e uma cultura, mas, infelizmente, em Timor-Leste, a comunicação social continua a não cumprir essa missão, perpetuando a influência indonésia no território. Além dos interesses indonésios, também a Austrália continua com sérias intenções de domínio de Timor-Leste, começando, como habitualmente, através da cultura e da língua, sendo permanente o esforço desta potência regional de implementar o uso generalizado do inglês no território, o que vão conseguindo, nomeadamente utilizando a própria comunicação social e, ultimamente, em grande escala, o próprio serviço público de rádio e televisão. Mas as ameaças à comunicação social e à própria liberdade de imprensa em Timor-Leste não vêm só do exterior. A cultura e tradição timorense é baseada essencialmente num modelo autoritário que antigamente assentava no poder dos liurais, monarcas tribais, autoritarismo que se acentuou durante o colonialismo português e a ocupação militar indonésia. O timorense está habituado a cumprir ordens, a curvar-se perante o seu superior, a não lhe dirigir a palavra se não for questionado e nunca, mas nunca mesmo, questionar alguém que está acima hierarquicamente. E este é o maior obstáculo ao jornalismo em Timor-Leste. Os próprios jornalistas assumem-se como inferiores aos políticos na estrutura social do país e, por isso, não os questionam. Caso o façam, serão alertados pelos próprios políticos e pela sociedade de que estão a faltar ao respeito a um líder nacional. Assim, os jornalistas são remetidos, a maior parte do tempo, à função de disseminação de informação sobre a ação governativa,
considerado por grande parte da sociedade como a sua função. A própria legislação do setor, essencialmente copiada da portuguesa, foi acrescentada com pequenas passagens que acentuam esse teor autoritário. Há exemplos de jornalistas que lutam contra essa mentalidade e que tentam ser a voz dos oprimidos e dos que não têm voz na sociedade, mas são geralmente alvo de críticas e de discurso de ódio nas redes sociais. Apesar disso, foi motivo de orgulho nacional, durante o último ano, a posição que Timor-Leste ocupou no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa. Não se sabe com base em que dados os Repórteres Sem Fronteiras colocaram Timor na 10ª posição a nível mundial, sendo os primeiros no Sudeste Asiático. No entanto, no índice deste ano, divulgado no passado dia 3 de maio, Dia da Liberdade de Imprensa, Timor-Leste caiu já para o 20º lugar, uma posição que não reflete, ainda assim, a realidade do país, onde os jornalistas não têm sentido crítico, onde os governantes gritam com os repórteres e onde o próprio responsável governamental pela área dos mídia visita regularmente as redações para decidir o que pode ou não ser publicado para evitar envergonhar o governo. Para o futuro, Timor-Leste tem que decidir que modelo quer para a sua sociedade. Se continuar com o modelo autoritário, vigente na generalidade dos países asiáticos, ou se assumir o seu papel de liderança regional na defesa dos direitos, liberdades e garantias próprios do modelo europeu, onde o país vai buscar toda a sua legislação, copiada da portuguesa. Esta posição de charneira entre duas realidades distintas, herança do colonialismo, pode ser hoje a marca diferenciadora de Timor-Leste. Dependerá dos seus políticos e da sua sociedade a escolha do modelo a adotar. E o futuro do jornalismo no território passará muito pela escolha que for feita. Muito obrigado pela atenção. Com esta riqueza, acho que uma salva de palmas, não é, para Timor, para o esforço que tem vindo a ser feito, não é, que é realmente notável. Nós íamos agora regressar à Europa. Vamos até Paris, mas Paris veio até nós com o Carlos Pereira, que é um jornalista, digamos, é o grande jornalista em Paris, não é? Quando querem falar sobre a comunidade portuguesa, sobre a realidade francesa, e acompanha também, está atento à imprensa que existe por esse mundo fora, virada para as comunidades, e que, com o próprio apoio da associação, chegou a ter alguma dinamização através de uma plataforma que, entretanto, penso que já está um bocadinho adormecida, e que podemos aqui vitaminar, com certeza, a associação está disponível para isso, não é? Portanto, vamos ouvir o Carlos Pereira, que no final regressará aqui para um tempo também de debate, se conseguirmos cumprir integralmente o que está previsto. Carlos, faz favor. Muito obrigado, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Existe, de facto, uma plataforma de órgãos de comunicação social portugueses no mundo há uns 10 anos e foi lançada aqui, em Lisboa, com a API. Aliás, a sede ainda é oficialmente a API. Ela está um pouco adormecida, aliás, sempre esteve. É muito difícil juntar os jornalistas e, portanto, os jornalistas e os órgãos de comunicação social. Eu estou muito contente em estar aqui hoje e tenho muito prazer em conhecê-los, porque nós não nos conhecemos. Eu ia começar por isso e depois o Francisco há bocadinho disse isso e cortou-me esta minha introdução. Isto podia ser quase um assunto de tese, o facto de nós não nos conhecermos. Eu vou-vos falar do Luso-Jornal. É um jornal, ou melhor, é um milagre. Nós não sabemos muito bem como é que este jornal ainda existe há 20 anos. Ele foi criado em 2004 e se existe, nós sabemos a razão que o leva a existir, mas como ele existe, ainda se existe é graças à loucura de quem o anima
E eu reconheço aqui a minha loucura pessoal portanto, o facto de estar portanto, a dirigir este projeto. O Lusojornal é um jornal regional. Assumimos-nos como um jornal regional, de proximidade. Só que a nossa região é um país inteiro como é a França. E isso cria já uma primeira dificuldade. É que se nós pudermos ir de uma região, numa região aqui, pegamos num carro e vamos de um lado ao outro, se eu quiser ir à Ilha da Córcega, se não for de avião, é difícil ir lá, ou de barco demora 2 dias, um para lá e outro para cá, e nós cobrimos o país todo. E, portanto, essa já é uma primeira dificuldade. Uma segunda dificuldade é o facto de haver uns 2,5 milhões, mais ou menos, de pessoas que nos interessam como informação. 1,5 milhão de portugueses e lusodescendentes, e depois temos os cabo-verdianos e os brasileiros, as 2 comunidades maiores a seguir à portuguesa, e depois os maridos e as mulheres destes e destas, que são, às vezes, muitas vezes franceses. Os portugueses são conhecidos pelos casamentos mistos, e isto traz muitas outras pessoas que, não sendo portugueses, aprendem depois o português e muitas vezes aprendem connosco. O Lusojornal é bilingue, escreve ora em português, ora em francês. Em função, não há regra nenhuma, depende de como acordamos de manhã, da pessoa que nós vemos, não há regra nenhuma, porque nós partimos do princípio que os nossos leitores conhecem as 2 línguas, mesmo aqueles que não as falam. E vocês conhecem certamente muitos que vêm cá e que não falam português, mas que aprendem a ler e que querem manter a ler e que nos pedem que se guarde esta vertente portuguesa do projeto. E, portanto, o projeto é assumidamente um projeto que liga as comunidades lusófonas aos diferentes países lusófonos e a França. Portanto, a utilidade do projeto é evidente, para mim parece-me evidente, espero que aqui também, porque solda esta comunidade, eu já vou voltar a este termo de comunidade, uma comunidade muito grande. Se nós partirmos do princípio que os portugueses têm mesmo 1 milhão, 1,5 milhão de portugueses e de lusodescendentes em França, e depois também esta relação entre estes portugueses e Portugal. Existe uma ideia falsa, e nós alimentamos um pouco essa ideia, de que existe uma comunidade portuguesa em França. E eu, se calhar, vou repetir isto aqui 4 ou 5 vezes. Comunidade portuguesa. Não existe uma comunidade portuguesa em França. Não existe. Existem muitos portugueses em França, mas nós não constituímos uma comunidade. Nós escrevemos comunidade utilizando um C maiúsculo, porque respeitamos as pessoas que compõem esta comunidade, mas no fundo há muitas comunidades. E a nossa dificuldade é de sermos pescadores, andamos à pesca da notícia e depois dos leitores, porque sendo uma comunidade muito espalhada, pulverizada no país, é necessário ir buscar também os leitores e não só a notícia. O falar deles leva a que eles próprios nos ajudem também a promover e ir buscar os leitores. E nós só falamos deles. Uma notícia em Portugal não nos interessa. Interessa-nos se esta notícia implicar franceses ou a relação com a França. Porquê? Porque nós pensamos que os portugueses que moram em França acompanham de perto a imprensa nacional, se quiserem seguir o que se passa em Portugal. Aliás, se virem os resultados eleitorais, seguem muito de perto as tendências nacionais. E depois os jornais regionais, se quiserem saber notícias da terra deles, e muitos seguem. E os jornais regionais, não sei agora, mas há uns anos atrás, tinham muitos leitores fora. E há jornais que têm uma ligação muito grande ainda hoje às comunidades. E, portanto, nós assumimos-nos como um jornal complementar, uma outra linha, uma outra frente. Falar deles, porque deles ninguém fala, nem nos jornais nacionais aqui, nem nos jornais de lá, só se for uma notícia muito grande. E, portanto, é neste setor que nós nos posicionamos. O Lusojornal foi criado por 4 loucos, como eu dizia, portanto, há pouco tempo, portanto, há bocadinho, em 2004, vai fazer 20 anos agora. Nós
por princípio, desde o início, nunca costumamos dizer isso, que vamos fazer 14 anos, ou 15, ou 16, ou 8, porque nós nunca sabemos se vamos fazer mesmo esses anos. E, portanto, mas agora, pronto, estou aqui e deixo esta loucura ir mais longe. Vamos festejar em setembro o nosso 20º aniversário, e foi criado por 4 pessoas, e evidentemente que 4 pessoas não conseguem fazer um jornal numa dimensão, num país como este. E, portanto, a solução é de recorrer a alternativas, a negociar parcerias. E nós passamos a vida a fazer parcerias. Portanto, a nossa equipa integra muitos amadores, que só são amadores porque não são pagos ou são muito mal pagos. São pessoas que ou são professores, ou já foram, ou estão reformados, ou gostam de escrever, ou até pessoas que são iletradas, o que parece ser esquisito num jornal. Mas nós temos, por exemplo, um colaborador, ele agora já não está a trabalhar, já tem alguma idade, que gosta muito de folclore. E há alguns grupos de folclore, portanto, em França, é escusado falar sobre a razão que levou a que haja muito folclore português em França, mas já. Só que, pronto, a gente vai a um festival ou 2 e depois apanhamos uma overdose e já não queremos ir mais. E aquele senhor gosta só daquilo e quer ir e vai, mas ele não sabe escrever. Então ele pega numa câmara e filma. Agora, primeiro começou por fazer meia hora e nós dissemos, assim não vamos a lado nenhum, mas ele faz 5 minutos, filma e diz, olha, passou-se isto, aquilo, entrevista ao senhor, diga aí o seu nome, mas o senhor conhece-me, diga o seu nome, fica gravado e tal. E depois ele manda-nos isso e alguém daqui vai escrever e ser o tradutor dele, no fundo. Nós recorremos muito a isso. E recorremos a pessoas que... portanto, existe em França um estatuto, é o colaborateur local de presse, eu não sei se isto existe aqui, que são, no fundo, informadores na imprensa. Isto é, são pessoas que não são jornalistas, mas que mandam a notícia local. E a imprensa regional utiliza muito isto, até porque não é fiscalizado e, portanto, tem muitas vantagens fiscais. E isto leva a que nós utilizamos isso muito. Isto é, nós pagamos-os como informadores, podia ser um pouco o termo aqui, eles mandam-nos a notícia, numa grande parte deles a notícia já está feita, já está trabalhada, porque são pessoas que fazem isto nos tempos livres e que gostam do que fazem, e portanto já vem trabalhada. Noutros casos, e este exemplo era um deles, é necessário retrabalhar completamente o texto. Portanto, este estatuto existe em França, na imprensa regional, e nós, portanto, utilizamos este estatuto. Se não, fazemos outras parcerias com universidades, onde temos muitos alunos que aprendem português nas universidades e que vêm trabalhar connosco em estágios, muitas vezes de 6 semanas, de 7 semanas, 7 semanas, portanto é o máximo. A partir daí nós temos de pagar, o estágio é remunerado e nós somos uns exploradores destas pessoas que vêm trabalhar connosco, tentamos ensinar-lhes o máximo possível, mas isto é para nós, são muito importantes, e reforçamos agora uma nova parceria, portanto em Clermont-Ferrand, uma universidade que tem como suporte os média, ensina português através de portanto, um curso duplo de média e língua portuguesa, e portanto é muito importante para nós. E depois é esta gente que devem ser uns 40, portanto uns 50 hoje. É muita gente e é muito difícil também gerir, porque são voluntários e trabalham se quiserem, não é? Ninguém os pode obrigar. Portanto, conseguimos fazer isto muito bem, até porque utilizamos um pouco aquela velha ideia, e que até os nos perdoou, de uma coisa inventada pelo antigo regime, a FNAT, trabalhar com alegria no trabalho, não é? Alegria no trabalho. E nós fazemos um pouco isso, isto é, nós fazemos isto, não ganhamos, isto é, vocês podem ser pobres, mas trabalhem e fiquem contentes, alegria no trabalho. E nós fazemos um pouco isto e temos muita vontade e tentamos mobilizar as pessoas que, portanto, estão connosco a fim de terem alegria no trabalho, no fundo. Portanto, juntamos a isto
portanto, uma correspondente que, portanto, a Lusa tinha e que já não tem agora em Paris, e para nós é uma pena muito grande. Isto é, Paris não tem uma correspondente lá, e nós sofremos muito com isso, porque era uma pessoa a mais na nossa equipa. Isto é, nós também ajudamos as pessoas da Lusa que portanto, estão lá, onde nós não podemos ir e eles forem muito melhor. Então, nós vamos dando essas dicas também, e depois, como somos praticamente os únicos, portanto, em França utilizamos essa notícia porque mais ninguém vai utilizar, portanto, porque só utilizamos nós, e portanto é como se fosse alguém da nossa equipa, mas que nós nem dirigimos, nem pagamos. Mas agora não temos ninguém lá. Uma nota sobre os problemas. Os problemas são sempre os mesmos, que é o dinheiro, não é? Portanto, o financiamento. E nós temos alguns problemas, portanto, devido ao facto de que os nossos clientes potenciais são ou pequenas empresas, e são muito pequenas, então é necessário ter muitas, e portanto é necessário muito trabalho comercial. O restaurante da esquina, o supermercado português, isto é, dirigem-se a um mercado português, e esses, então, vêm anunciar connosco, mas não têm muitos meios e, portanto, é mais complicado. Ou são empresas grandes que se dirigem ao mercado da saudade, nomeadamente os bancos e, nomeadamente, os seguradores. E então isto resume-se a 5, 6 clientes só. Nós não temos o que a imprensa regional ainda consegue aqui, suponho eu, espero que sim, as câmaras municipais. De vez em quando lá fazemos umas campanhas no Natal ou antes do verão, há algumas câmaras que comunicam aos portugueses daquela região e têm um impacto muito grande, mas elas aqui ainda não perceberam isso. E depois não temos muito mais clientes. As agências em Portugal, eu já dei a volta a muitas delas, isto é, não querem trabalhar connosco. Os nossos preços são muito baixos para eles e quando eles apresentam o Lusojornal a um cliente, o cliente ainda lhe vai perguntar: e o que é o Lusojornal? Então eles ainda vão ter mais trabalho, porque quando apresentam um jornal português não têm esse problema. E, portanto, os nossos problemas andam à volta disso. E depois, alguma burocracia. É assim, em Portugal, portanto, em França, somos um jornal comunitário. Isto é importante dizê-lo, já que há pessoas aqui em Portugal que não percebem que haja portanto, estrangeiros aqui e que se organizem e etc. Nós estamos num país estrangeiro, somos imigrantes, moramos num outro país e organizamos-nos entre nós. E ter um jornal português em França é um projeto comunitário. E, portanto, apesar de tudo, a França ajuda-nos muito. Durante o Covid, por exemplo, pagou os nossos salários durante um ano, praticamente, como pagou a qualquer outro jornal francês, e isso foi muito importante para nós, evidentemente. Aqui em Portugal há sempre umas coisas muito complicadas. Agora há uma nova lei que obriga o Estado a comprar 10% da publicidade institucional aos projetos nas comunidades, como já existia os 20% da imprensa regional. Só que depois isto obriga a que estes órgãos se inscrevam na ERC. Ora, nós não estamos em Portugal, a ERC não nos conhece. E depois a ERC vai-nos pedir que os nossos órgãos de comunicação social enviem a inscrição nos países onde nós estamos, no equivalente da ERC, que não há em muitos países e na maior parte dos países. E então nós não conseguimos chegar aqui e dizer que nós não temos a ERC e que não estamos inscritos na ERC lá. E a ERC diz, então peçam um papel a dizer que nos digam isso. E nós vamos lá dizer, olha, escreva aí que não existe aqui o equivalente da ERC. E eles perguntam-nos, e o que é a ERC? E nós estamos aqui assim, andamos aqui às voltas. Nas últimas, portanto, eleições legislativas, houve uma campanha de comunicação que foi feita nos órgãos de comunicação social lá fora também, a motivar os portugueses a votar, e no terceiro dia da campanha interromperam a dizer, atenção, esses senhores não estão inscritos na ERC. Então pararam a campanha e não houve campanha lá fora. Mas quando a ICEP vai comprar publicidade no jornal Libération ou num outro jornal qualquer, ou no Le Monde, já não precisa de estar na ERC. Então há uma discriminação ridícula, desculpem eu dizer isto assim, portanto, em relação a nós, por causa de uma inscrição na ERC,
que a ERC nem nos conhece, nem quer saber de nós para nada, porque não nos pode controlar, evidentemente. A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas lançou agora um concurso de apoio aos órgãos de comunicação social no mundo. E eu ontem até ausentei-me aqui e fui ver o Secretário de Estado e dizer-lhe o que eu penso do concurso. Eu não posso concorrer a esse concurso. As despesas elegíveis no concurso não implicam as minhas despesas todas, que são salários, despesas do funcionamento, da renda, de telefone, de deslocação das pessoas. Há bocadinho falei na Córsega, ir à Córsega custa-nos, enviar alguém à Córsega uns 500 euros, se lá mandar 2 ou 3 pessoas de vez em quando, vai ser complicado. E, portanto, essas despesas não são elegíveis. Então ninguém pode concorrer. Então dizem-nos, mas façam projetos. Projetos de quê? O nosso projeto é comunicar. O nosso projeto é informar. Então nós não podemos concorrer. Pronto, isto parece o Muro das Lamentações, não é. Eu queria só terminar numa outra nota que é a seguinte. Agora perguntam-me por que razão eu vim aqui. Eu vim aqui dizer que aqui também pode haver parcerias connosco. E só não há porque nós não nos conhecemos. Porque da nossa parte, nós somos... Aqui haverá certamente pessoas nas vossas regiões e nas vossas áreas, pessoas que, portanto, têm uma ligação com a França e que nos interessa muito. E nós devemos ter lá, numa região, no nosso país, pessoas que vos podem interessar, a vocês também. Então, já que nós não temos meios, trocamos artigos. Olha, nós podemos vos fazer um artigo sobre alguém, há aqui alguém que vos interesse, digam-nos que nós vamos lá. E nós podemos fazer a mesma coisa convosco. Eu deixo aqui esta dica, já que não temos dinheiro, então sejamos felizes no que nós fazemos. Muito obrigado. É muito bom conhecermos estes projetos. Nós vamos depois poder partilhar estes contactos, portanto, cuidado que vai haver muita gente disponível para colaborar no Lusojornal. E já sabemos que ou é 0 ou é o dobro o pagamento, mas também sabemos que do outro lado também vêm colaborações. De Leiria temos o Armand Lopes, se tu vês, e na Bairrada também o Pato, não é? Se for preciso para colaborar. E, portanto, neste intercâmbio, nesta dilatação de vasos comunicantes, vamos seguramente encontrar formas de chegar mais longe lá e também cá mais perto. Nós vamos agora dar um saltinho ao Brasil para vermos uma realidade muito pontual do Brasil, mas que tem muito também a ver connosco. E há aqui um fio transversal de todas estas geografias, que é crise, falta de dinheiro. Eu não sei se isto é... Não sabemos viver de outra forma. Mas no Brasil, o primeiro testemunho que vamos ter é de uma profissional que criou o seu próprio portal, o portal Movimento Económico, porque cansou-se da crise. E então criou ela o seu próprio negócio. E hoje é um portal especializado em economia, que cobre todo o Nordeste, que é uma referência em todo o Brasil, que está a ganhar muitos prémios. É uma profissional que, noutros momentos, já colaborou com a Associação Portuguesa de Imprensa e, portanto, vamos ouvir uma intervenção dela muito curta, que é a Patrícia Raposo, do portal Movimento Económico. Olá, eu sou Patrícia Raposo, sou jornalista e sou fundadora do portal Movimento Econômico. Eu criei esse produto em 2019, ele surgiu como uma coluna numa rádio, onde eu falava de economia e negócios. Depois de um tempo, eu criei o site e recentemente ele se tornou um portal. Por que eu fiz isso? Foi a necessidade de me reinventar como jornalista e também uma necessidade de enfrentar as dificuldades pela qual passam os veículos de comunicação no Brasil e no mundo, em torno da sua monetização. Já não havia mais espaço para jornalistas, jornalistas com a experiência que eu tenho nos veículos locais, eles já não conseguem mais pagar jornalistas sêniores,
E eu disse que, bom, a solução vai ser eu criar o meu próprio produto, o meu próprio veículo de comunicação. E assim foi feito. E acabou dando certo, porque eu fui por um caminho que ninguém estava indo, eu olhei para o que ninguém estava olhando, e isso acabou chamando a atenção do mercado, chamando a atenção de um sócio investidor, fizemos uma joint venture, vamos agora ampliar nossa base física, já criamos uma base física num outro estado, o estado de Alagoas, e nos próximos anos vamos estar presente nos principais estados aqui da região, que é uma região que, apesar de ser uma região mais pobre aqui no Brasil, é uma região de muitas oportunidades, é a região que produz a maior quantidade de energia renovável no Brasil, é a região que está atraindo os principais projetos de hidrogênio verde que estão chegando aqui no país, é uma região com portos robustos, é uma região que oferece muito, mas as pessoas não sabem o que acontece aqui. E através do movimento econômico começaram a saber. Esse produto ele atende não só quem vive na região, mas quem está fora da região e quer fazer negócios aqui. Portanto, eu quero agradecer a oportunidade que o meu amigo Francisco Rebelo, do Região de Leiria, me deu de falar um pouquinho para vocês. Quero desejar que vocês comemorem o Dia da Imprensa, acreditem, tenham fé e força, olhem para o que ninguém está vendo, porque talvez estejam lá as oportunidades. Um forte abraço para os colegas portugueses. Vamos continuar no Brasil. Vamos ouvir o Múcio Aguiar da Associação de Imprensa de Pernambuco. A Associação de Imprensa de Pernambuco e o Múcio Aguiar têm colaborado muito connosco. Tivemos já a oportunidade de realizar em conjunto lá e cá uma exposição de jornais centenários, também parcerias, vejam bem como o mundo é pequeno, parcerias entre Portugal, China e Brasil, a passarem pelo Múcio, por esta associação, e portanto ficam a conhecer o Múcio Aguiar, a Associação de Imprensa de Pernambuco, que está também seguramente ao dispor de todos para parcerias, sejam aqui em Portugal ou em França. Depois partilharemos também os contactos dele, se necessário. Olá, meus amigos da Associação Portuguesa de Imprensa, minha querida presidente Cláudia. É uma satisfação estar com vocês hoje, virtualmente, nesse encontro que debate os desafios da comunicação de língua portuguesa. Apesar de estar do outro lado do Atlântico, temos os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, e precisamos pensar não como países isolados, mas como uma só nação, a nação da língua portuguesa. Unir os demais países com o Brasil, com Portugal, para uma grande discussão. Qual é o futuro da imprensa de língua portuguesa? O que é que nós podemos, em conjunto, trabalhar para superar esses desafios? Em 2025 serão os 200 anos do Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação de língua portuguesa e na América Latina. Este talvez seja um momento oportuno para uma realização conjunta de uma grande conferência que envolva os países de língua portuguesa, para que juntos possamos desenvolver projetos em comuns para superar esses desafios, os desafios dos desertos de notícias, os desafios da falta de verba de publicidade, enfim, são vários temas que poderão, ao longo de 2024, serem trabalhados para em 2025 fazermos juntos um evento como esse, não só para Portugal, mas para todos os países de língua portuguesa. Um forte abraço e vamos sempre caminhar unidos. Até mais. Vamos ter agora a oportunidade de escutarmos mais uma participação presencial. Temos connosco Hamilton Jair, que vem de Cabo Verde, da Infopress, que é a agência de notícias de bandeira de Cabo Verde, e que surge também aqui com muito gosto em recebê-lo neste nosso encontro, e que, graças também à agência Lusa, que colaborou na agilização dos contactos, é um gosto enorme estar aqui. Faz favor, Hamilton. Muito bom dia a todos. Agradecer o convite que nos foi formulado e a intermediação aqui pelo nosso amigo Joaquim da agência Lusa, uma grande parceira de Cabo Verde, do setor de comunicação social no seu todo no meu país e particularmente da agência. Nesses 10, 15 minutos disponibilizados, gostaria
partilhar aqui convosco algumas reflexões que acabam por ser desafios que nos toca a todos, pelo menos pelas testemunhas virtuais e presenciais. Tocaríamos aqui em quatro grandes temáticas. A primeira que tem a ver com a sustentabilidade, porque para se fazer efetivamente um jornalismo livre em toda a linha, como disse aqui o Sr. Presidente da Câmara ontem, com um brilhante discurso, a liberdade de imprensa é o oxigênio da democracia. Para que isso possa efetivamente ser colocado em prática, há que pensar em sustentabilidade. Quando digo sustentabilidade, é sempre numa dupla perspectiva. Institucional, por um lado, mas não menos importante a financeira. Escutei aqui no ranking que nos foi disponibilizado através de Repórteres Sem Fronteiras há umas semanas atrás, Cabo Verde desceu a quase 8 posições, 33 passando para 81, 33, desculpem, passando para 41, que levantou várias questões, mais uma vez a questão de sustentabilidade, porque não se pode pensar numa imprensa livre, numa agência de notícias em que o único acionista é o próprio Estado. Não obstante das reformas institucionais em curso, nomeadamente a nível legislativo, temos uma legislação muito vanguardista, herança da própria Constituição de 1992, que traz como uma das grandes novidades relativamente ao período anterior, antes da década de 90, precisamente a liberdade de expressão, a liberdade de informação e, consequentemente, a liberdade de imprensa. Mas para que isso se efetive, claro que está, como vos disse há pouco, é fundamental pensarmos nessa sustentabilidade. Porque a partir do momento em que o jornalista, ou a agência, o órgão, é subsidiado pelo Estado a 100%, não obstante de termos ali ferramentas de regulamentação, começa também a própria autocensura. Porque a entidade patronal acaba também por ser um Estado, que seja, aqui entraríamos sempre num paradoxo que obriga-nos a repensar o modelo de negócio dentro desta área. Pressupondo a partida, no caso da Infopress, dentro dessas reformas, já estamos a finalizar o novo plano de negócio da agência, em que abre aqui portas para a entrada, digamos assim, de novos parceiros, que é o segundo ponto que eu gostaria aqui de tocar. Como bem disse aqui o meu amigo, hoje estamos num espaço privilegiado para se fazer e se pensar essas parcerias, porque Cabo Verde, não tendo possibilidade de estar em Paris, por que não recorrer a esta parceria? Assim como fazemos com a Lusa e quiçá num futuro próximo, com os demais órgãos ou empresas que elaboram no setor da comunicação em Portugal ou fora de Portugal. Um outro aspecto também interpela-nos aqui a todos, assumindo o conceito mercantilista do próprio termo mercado, não é? Que não é apenas o espaço em si, mas é o espaço de troca. O espaço de troca. Pressupõe um outro aspecto, que é, no caso particular da agência de Cabo Verde, consequentemente, estamos a falar de um país que tem 500 mil habitantes, mas que tem um potencial mercado de 1 milhão, que é a diáspora cabo-verdiana fora. E, por que não pensar na vastidão da língua portuguesa, com um também potencial mercado de quase 300 milhões de falantes. Interpela-nos mais uma vez a uma outra questão. Pensar no mercado, nesse mercado global, nessa perspectiva de negócio e da sustentabilidade institucional, requer sempre investimento. Porque, por exemplo, trocar aqui peças com órgãos, agências ou empresas que lidam no setor da comunicação pressupõe sempre qualidade, que por sua vez interpela-nos a outras questões já de foro mais pessoal e laboral. Ou seja, para se pensar
Acho que Lusa passou por isso há pouco. Nós também estamos num período já de relativa calmia. Porquê? Porque foi necessário investir nos recursos humanos, desde a previsibilidade e o desenvolvimento da carreira, ou seja, houve investimento precisamente para podermos atender aqui a uma classe nem sempre e com razão satisfeita, não é? Preciso ter o salário e previsibilidade, como disse, um bom salário que responda às necessidades das pessoas, não é? Por um lado, mas também a questão da formação. Isso remetendo novamente à questão do mercado, porque sendo o mercado cada vez mais competitivo, em que há uma interferência positiva, em certa medida, com os novos veículos de comunicação, exige estarmos totalmente preparados e disponíveis para isso. Mais uma vez, um parênteses, assinamos há coisa de 2 semanas um contrato com o Instituto Camões, um contrato tripartido entre a Lusa e o Instituto Camões, precisamente para fazer toda esta aposta na formação, capacitar sempre que necessário é os nossos recursos humanos, maiormente jornalistas e técnicos multimédia, de forma a podermos inserir neste mercado. Porque, mais uma vez, a questão das parcerias requer também aqui uma certa igualdade em termos de qualidade. Caso contrário, poderíamos até pensar em ser não complementares, mas sim concorrencial, o que torna ainda mais complicado se considerarmos, como disse há pouco, o necessário investimento para a sustentabilidade institucional e sustentabilidade financeira. Falei-vos há pouco do mercado. Nós em Cabo Verde temos algo que também nos interpela. Eu que não vim do setor, não sou jornalista de formação, interpela-nos aqui a algumas questões. Enquanto gestor, porque temos ali um modelo que é basicamente o que tem aqui a Lusa. É uma sociedade anónima, não é, que responde às exigências e às necessidades de uma redação. Não é? E o nosso papel é buscar recursos, canalizar esses recursos à disposição da redação. E lá está, mais uma vez, a questão dos contratos de subvenção com o próprio Estado, que alguém disse aqui durante a sua apresentação, leva-nos a um certo paradoxo, porque legalmente fizemos há bem pouco tempo a revisão do Estatuto da Infopress, no ano passado, mas continuaram a fazer fincapé num dos artigos, que é a Infopress, enquanto agência, não pode, usando, melhor dito, o contrato de subvenção, não pode ir ao mercado publicitário. Compreensível, em certa medida, interpelando, lá está, a necessidade de reorganizarmos, desde o ponto de vista de ferramentas de gestão, maiormente o plano de negócio, para podermos fazer face aqui a este pequeno senão. Ora, isso leva-nos, em certa medida, a algo que já lançamos à discussão, que é a subscrição da página da Infopress, que é aberta, utilizado pelos meios, tanto público como privado, mas que, não sendo pago, embora as empresas privadas que lidam no setor podem sim concorrer ao mercado publicitário, utilizam as peças, e só para trazer um exemplo que não deixa de ser absurdo, permitam-me o termo, utilizam as peças da Infopress, mas que ao lado vem uma publicidade de um banco, de uma seguradora ou de uma outra instituição qualquer. Pago naturalmente, e nem sequer fazem questão de salvaguardar o direito, digamos assim, o direito autoral ou a quem pertence a peça, não obstante de ser da agência, mas pelo menos salvaguardando este quesito. Mais uma vez a questão do mercado, ou seja, acabamos por ser, em certa medida, cumprindo o papel da agência, mas acabamos por ser também concorrencial, se esse é o termo que mais se aplica, às próprias empresas privadas que trabalham no setor da comunicação social em Cabo Verde. Bom, mais uma vez, a questão da parceria, que para nós é fundamental,
saindo daqui, porque não, a exemplo do que temos na nossa sub-região africana, a FAB, que é a Federação das Agências Atlânticas, por que não se pensar, não sei se é algo também que já existe, a nível da CPLP, por que não pensarmos em algo do género, que seja uma associação, uma federação, ou algo que possa efetivamente ajudar nestas parcerias. Porque não tendo condições, no caso particular da Infopress, de estar, bom, menos mal porque aqui em Portugal temos uma correspondente, mas estarmos nos outros países de expressão portuguesa, pensando neste mercado global, que é o mercado lusófono, por que não pensarmos em algo do género, que possa nascer efetivamente aqui da associação, que já tem um peso e um certo saber fazer no setor, pronto, chamando as outras agências e os outros órgãos, inclusive, que podem efetivamente dar aqui o seu contributo. Quando refiro ao caso de Cabo Verde, só para finalizar, que temos em curso várias reformas, felizmente ainda não seria até o retrocesso pensarmos o contrário. A imprensa é realmente uma imprensa livre, não temos grandes casos, ou se não até o momento, pelo menos janeiro de 24, nenhum caso com a justiça, entre o jornalista e a justiça, nem tampouco os jornalistas que são manifestamente perseguidos por razões a outras, mas comparados a outras realidades africanas de língua portuguesa, nomeadamente Angola, Guiné-Bissau, que eu tive a oportunidade de lá estar há bem pouco tempo, vê-se claramente que precisamos de uma reflexão um pouco mais profunda. Naturalmente, que em certa medida é condicionada pelos regimes que temos ou estruturas políticas que temos nesses nossos países, mas nunca é demais ser o jornalista ou o setor a protagonizar a tal mudança necessária para se pensar efetivamente esta estratégia de parceria que eu mencionei há pouco. São essas as reflexões que eu gostaria de trazer aqui, deixando se calhar para debate a possibilidade de aprofundarmos mais, não é? Como vos disse há pouco, após o anúncio do ranking no dia 3 de maio, abriu-se um debate muito interessante em Cabo Verde, que obriga naturalmente a uma reforma, não digo que seja estrutural do setor, mas a uma interpelação, seja da classe comunicação no seu sentido mais lato do termo, mas também da própria sociedade, obrigando-nos a ser cada vez mais os protagonistas da democracia e da liberdade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Saímos daqui com um caderno imenso para parcerias, não é? Que vão seguramente dar frutos, não é? Vamos conhecer a realidade de Angola com a intervenção de Raquel Rio, jornalista da Lusa, que em 10 minutos nos vai deixar mais enriquecidos, mais conhecedores daquela realidade, e depois vamos finalizar, a seguir à Raquel, vamos finalizar com um salto a Moçambique. Para já, Raquel Rio, da Lusa Angola. Boa tarde a todos, ou bom dia, consoante as circunstâncias. O meu nome é Raquel Rio, sou jornalista da Lusa aqui em Luanda, desde agosto de 2019. E venho partilhar um pouco mais som, por favor. Minha experiência, a mostrar um pouco do que é o meu trabalho aqui. Começo por fazer uma rápida caracterização do mercado angolano de comunicação social, que é dominado pelo setor público, basicamente. A imprensa pública é dominante e neste momento as televisões estão na esfera pública, portanto temos a televisão pública de Angola e um outro canal que é a TVZIMP, que reverteu para o Estado, e há a ZAP também, e há um outro operador que é dado como estando ligado ao regime. Temos rádios, temos também o setor público a dominar na rádio, nomeadamente a Rádio Nacional de Angola, que é a única que é possível escutar em qualquer província angolana, mas o setor da rádio é bastante interessante
porque, na minha opinião, é onde existe alguma pluralidade em termos de opiniões e é onde se faz muito do debate político, através de programas de rádio que são bastante ouvidos por quem se interessa por estar bem informado. A nível de imprensa, temos um jornal diário, temos 2 semanários privados. O jornal diário em papel é público, que é o Jornal de Angola, e temos também o País, que também está na esfera pública, e temos 2 semanários privados, um da área de economia e outro generalista, que é o Novo Jornal e Expansão. Basicamente estes são os grandes meios, e depois temos toda uma multiplicidade de sites que vão aparecendo e desaparecendo, que eu não diria bem que são meios de comunicação, porque penso que muitos deles não chegam a ser, não têm qualquer espécie de licença, e penso que muitos deles nem sequer têm objetivos jornalísticos. Em todo o caso, acabam por ser grande parte dos utilizadores das nossas notícias. Portanto, a Lusa tem uma presença forte em Angola, isto pela avaliação que eu faço do impacto da utilização das nossas notícias pelos outros órgãos de comunicação social. E muitas delas são reproduzidas em sites, nas redes sociais, porque alguns destes sites também funcionam sobretudo através das redes sociais, do Facebook e do Instagram, talvez sobretudo do Facebook, que ainda é a rede social mais utilizada em Angola, mas penso que esteja também a perder algum terreno para o Instagram. E aí é possível aferir que, de facto, a Lusa, embora não seja o único meio estrangeiro aqui presente, a Lusa, já agora a par da RTP, também cá está, são tidos ambos como órgãos de informação credíveis, e embora a Lusa seja um pouco invisível, porque não interage com o cliente final, com o nosso leitor, com o nosso público, com o nosso espectador, não é? Portanto, nós estamos nós somos um grossista de informação, fornecemos as nossas notícias a outros clientes, sobretudo da área de mídia, mas começa a ser também bastante reconhecida. O que é que eu posso dizer em relação à interação da Lusa com os outros meios? Essencialmente é essa. Eles são nossos utilizadores das nossas notícias. Existem também outros meios estrangeiros que funcionam com quadros também estrangeiros. O caso da agência cubana, a Prensa Latina, está cá. A agência chinesa, Xinhua, também está. E depois temos outros meios de comunicação social que têm jornalistas angolanos, correspondentes que trabalham para eles. É o caso da agência France Presse, RFI, também tem correspondentes locais, mas temos a Deutsche Welle, temos a Voice of America, temos a Bloomberg, temos a Reuters, e penso que, assim de repente, são estes os meios que estão aqui presentes. De facto, eu acho que o interesse que os outros meios, ou até o público em geral, os nossos interlocutores têm nas nossas notícias, é que a nossa cobertura é abrangente, embora nós estejamos situados em Luanda, e obviamente não conseguimos estar presentes nas outras províncias por exiguidade dos recursos, mas nós conseguimos fazer uma cobertura abrangente das notícias e continuamos a ter a rapidez e a credibilidade e a precisão como os nossos faróis. Eu penso que em países onde, por vezes, o acesso à informação é de alguma forma limitado, seja pela exiguidade de meios, seja por outras questões, então a presença da Lusa acho que é uma garantia de informação para muitos dos cidadãos angolanos, que acabam por ver ou ouvir as nossas notícias de forma indireta, mas são também grandes consumidores dos canais portugueses, seja a RTP,
seja a CNN, que é um dos canais mais vistos aqui em Angola. O que é que eu posso dizer? Tenho aqui alguns tópicos. Nós abordamos uma série de assuntos. Nós abordamos desde política à economia. Nós tentamos ser o mais abrangentes em termos de análise possível, ou seja, tentamos sempre contactar analistas neutros de um ponto de vista que sejam pessoas que nos vão dar uma análise sobre determinados assuntos, às vezes bastante fracturantes, que seja credível e não tanto partidária, e tentamos ouvir as várias visões sobre o mesmo assunto. E o mesmo acontece na área de economia. Tentamos também fazer um pouco o retrato da vida social, dos temas sociais que acontecem aqui em Angola, e quando possível, e sempre possível, também ter dedicar a nossa atenção à cultura, como foi agora um caso recente da declaração da Kizomba como património imaterial. Por outro lado, os próprios angolanos, pela ligação que têm a Portugal, por laços familiares, porque muitos deles estão em Portugal, eles são grandes consumidores do que acontece em Portugal. Isso é o lado angolano e o consumo do lado angolano, que eu acho interessante da Lusa. Por outro lado, obviamente, a nossa comunidade portuguesa aqui ainda é significativa, não tanto como noutras alturas, mas continua a ser significativa. Muita desta comunidade, ou grande parte desta comunidade, é também luso-angolana, seja entre nascidos cá, que acabaram por viver em Portugal, seja por pessoas que vieram para cá, acabaram por constituir também as suas famílias angolanas aqui, portanto já é assim uma comunidade mais misturada, digamos assim. E obviamente nós também, sendo uma agência de notícias portuguesa, acabamos por ser também a principal fonte de notícias para essa comunidade. Outra questão em que nós estamos a tentar ser mais ativos, mais dinâmicos, é nas áreas de formação, e assinámos um protocolo no ano passado com o Cefojor, que é o Centro de Formação de Jornalistas angolano, que esperamos conseguir operacionalizar ainda este ano. Outro contributo que eu acho importante é o facto da Lusa, sendo a maior agência de notícias em língua portuguesa em todo o mundo, nós conseguimos focar-nos, ou como funcionamos em rede, acabamos por, tentando colaborar com os nossos colegas também que estão colocados nos outros países, acabamos por ter uma visão bastante abrangente dos assuntos que acontecem em Angola, mas podem interessar ou que interessam também noutros pontos do globo, como seja a situação da IURD, que é uma igreja muito relevante, com muito peso em Angola e que teve uma série de macas, como diríamos aqui, uma série de problemas nos últimos tempos. E isto às vezes são questões muito sensíveis do ponto de vista diplomático. E obviamente isto foi um tema importante para o Brasil, e nós estamos aqui em permanência, e nós conseguimos dar uma visão neutra, imparcial e objetiva sobre este tema, que foi uma questão bastante interessante, que provocou em determinada altura um certo frisson entre os dois países. Tinha aqui também questões que eu acho que da relevância para a disseminação da língua portuguesa no mundo, é de facto esta projeção e esta presença que nós conseguimos ter em vários países, seja todos os países africanos de língua portuguesa. Estamos também em Timor, em Macau, e conseguimos, pelo facto de termos uma presença permanente nesses países, ser os primeiros a noticiar
factos relevantes e que acabam por ter também bastante impacto a nível mundial. Por outro lado, fazemos também sempre um acompanhamento bastante próximo de tudo que são figuras públicas portuguesas que passem por cá, e tem sido muitas, sobretudo do campo da política. Angola é sempre um ponto de passagem pela relevância que o país continua a ter, e que tentamos, obviamente, cobrir não só esses eventos, mas também tudo que seja do panorama artístico e cultural e que possa ter impacto para Portugal. Em resumo, era isto. Eu acho que é inegável para todos a importância da Lusa no mundo lusófono, cada vez mais, sobretudo porque estamos todos muito dominados pelo inglês, até nós que incorporamos quase essas expressões no nosso dia-a-dia, e é importante que se consiga marcar a diferença e continuar a afirmar a língua portuguesa no mundo, e espero eu que com uma agência cada vez mais forte. E é tudo. Obrigada pela paciência, por me ouvirem, e a continuação de uma boa ação para todos. Estamos a ficar um bocadinho atrasados, vamos tentar acelerar, portanto vamos já para Moçambique. Eu sei que há aqui alguns amigos que vão seguir com particular atenção a realidade de Moçambique. É uma realidade que nos surge através do jornalista da Lusa, do Paulo Julião. A vossa atenção. Olá a todos, começo esta intervenção por agradecer desde já o convite que me foi dirigido pela Associação Portuguesa de Imprensa para abordar a realidade em Moçambique e as marcas de informação em língua portuguesa existentes neste território. Faço, no entanto, um ponto prévio de enquadramento à minha intervenção para assinalar que passam esta semana 10 anos em que trabalho como jornalista da agência Lusa em países africanos. Uma aventura que começou em 2014 em Angola, continua em 2019 em Cabo Verde e prossegue há um ano em Moçambique. Daí que praticamente metade do meu percurso profissional como jornalista já tenha sido passado em África, uma realidade absolutamente distinta a vários níveis e, como é fácil de imaginar, da Europa e, em concreto, de Portugal. A realidade que vou descrever de seguida sobre Moçambique aplica-se, no entanto, e com algumas nuances, aos restantes países da minha experiência profissional. Desde logo, em Moçambique, o acesso à profissão não se encontra regulamentado, ou seja, temos várias universidades com cursos na área da comunicação social, inclusive uma escola de jornalismo, da qual a agência Lusa é parceira, dezenas de jovens formados anualmente, mas não existem requisitos para o acesso à profissão, nem tampouco um órgão que, na prática, tutele esta atividade. Ou seja, não há um título ou uma carteira de jornalista, o que diminui, na prática, a responsabilidade do exercício da profissão por quem a desempenha e propicia, claro, abusos. São conhecidos publicamente casos de jornalistas, um pouco por todo o país, que pedem valores monetários a troco de publicação ou não de determinadas matérias, e já não apenas um cenário anterior, contrário, em que empresas e entidades aliciavam jornalistas para a publicação de determinados assuntos. Em Moçambique temos, entre outros, um jornal de referência controlado pelo Estado, o Diário Notícias, e um outro privado, o semanário Savana, do grupo Mediacup. A informação relevante do país, em papel, passa por estes dois órgãos que, na realidade, dada a sua representação acionista, acabam por se complementar no dia-a-dia. No panorama televisivo, o país tem visto o surgimento recente de dezenas de televisões online, projetos sem estrutura, investimento ou até sustentabilidade futura, que assentam o seu produto na colaboração de jovens sem formação ou experiência necessária e que aos poucos acabam por fracassar. O panorama é controlado televisivamente por duas estações em sinal aberto, a estatal TVM e a privada STV, esta detida pelo maior conglomerado privado de comunicação social em Moçambique, o Grupo Soico, que inclusive detém o primeiro canal de notícias
da África Lusófona, STV Notícias. Também, neste caso, ambos os canais acabam por ser complementares um ao outro. No caso, estando o canal estatal mais orientado precisamente para a informação oficial e do governo, e o canal privado, STV, apresentando um maior dinamismo, independência e mesmo uma capacidade de adaptação no terreno, e assim posicionando-se mais perto dos reais problemas da população. No panorama radiofónico, a Rádio Moçambique, com vários canais temáticos e emissões próprias por região, lidera, enquanto a Agência Estatal de Notícias, a AIN, é um órgão que carece de uma clara definição sobre um projeto de futuro, já que, contrariamente aos restantes órgãos detidos pelo Estado, centra basicamente a sua atividade em Maputo, não garantindo uma cobertura territorial completa por falta de recursos humanos e, sobretudo, por consequência, financeiros. Neste caso, é conhecida a intenção do Governo de revitalizar a Agência de Notícias Pública, mas ainda não são conhecidos os moldes dessa operação. Temos também dezenas de rádios, jornais, online e impressos, de média e pequena dimensão. No dia-a-dia, em Maputo, os jornais ainda são entregues à porta dos assinantes, diariamente, mas também podem ser comprados nas filas de trânsito, juntamente com a fruta, os legumes, os artigos de eletrónica e tudo mais que se possa imaginar que se encontra à venda na rua. Além dos desafios de qualificação técnica e profissional que o jornalismo enfrenta em Moçambique, estes profissionais têm outros problemas genéricos que também se aplicam em outros países, nomeadamente questões de salário, já que não é normal encontrar jornalistas em Moçambique com salários de 300 euros ou até menos, sem atualizações há vários anos. Por outro lado, com efeitos de uma inflação galopante, 2 dígitos desde 2019, sinto que este fator concorre claramente para o abandono das responsabilidades éticas que norteiam a profissão. Este exercício é ainda condicionado por uma genérica autocensura, nomeadamente temas relacionados com política ou determinadas empresas, por receio, claro está, de retaliações e ameaças ao próprio emprego. É muitas vezes mais seguro, na realidade, não escrever e evitar determinados problemas do que escrever e arriscar a perder o emprego ou sofrer ameaças que surgem de diferentes origens e até mesmo detenções no exercício da profissão que, por outro lado, qualquer um pode exercer na prática pelos motivos que já transmiti anteriormente. Por último, uma nota que relaciona tudo isto com a língua. Sobretudo na região norte de Moçambique, a língua portuguesa não é de todo a mais falada e em províncias como Cabo Delgado ou Nampula, entre outras, a população não se expressa normalmente em português. Contudo, todos os órgãos de comunicação social utilizam o português como veículo, que funciona assim, como uma forma de unificação pela língua do país, que apresenta, contudo, várias línguas nacionais e etnias regionais. Desconheço a existência de qualquer jornal impresso ou online que não seja em língua portuguesa, mas, no entanto, as emissoras públicas de rádio e de televisão já contam com espaços próprios nas diferentes línguas, nas suas emissões, nos seus conteúdos, sobretudo informativos, e que são assim transmitidos em várias línguas nacionais, em espaços mais curtos. Para terminar, sublinhar a necessidade de, no contexto da promoção da língua portuguesa e do seu potencial como base de comunicação informativa, uma estratégia abrangente de apoio à formação de jornalistas moçambicanos, e não só, mas que quebre os formalismos das habituais sessões de capacitação em sala, com trabalhos teóricos e muito pouca prática. No meu entender, esse apoio devia passar essencialmente pelo dia-a-dia, com negociação, que é difícil, de inclusão de formadores nas equipas de redação desses órgãos, ou mesmo pela integração de grupos de jornalistas em órgãos tecnicamente mais preparados. Com bastante sucesso, é de facto esse o trabalho que temos feito na Lusa e concretamente nas delegações onde trabalhei até agora, incluindo aqui em Moçambique.
Desde Maputo, um obrigado, ou, já agora, em Xangana, a língua nacional mais falada no sul de Moçambique, Canimambo. Uma viagem que fizemos pelo mundo, vários cantos do mundo. Muito obrigado, Joaquim. A Agência Lusa ajudou-nos também muito nestes contactos, não é? De resto, é um pouco o retrato que fica do papel insubstituível da agência, do seu grande contributo para a afirmação da língua, para o acompanhamento da realidade noticiosa.